dia, alunos! Hoje vamos abordar um tema muito importante dentro da matemática, a trigonometria. Na sala de aula, a gente aborda muitos temas que presenciamos no dia a dia. Na matemática, para entender primeiro na prática, precisamos primeiro aprender primeiramente na teoria. No ensino médio, um dos assuntos mais abordados é a trigonometria. Ela estuda a relação entre os ângulos e o lado dos triângulos, especialmente os retângulos. Nesse tipo de triângulo, temos a hipotenusa, lado oposto ao ângulo de 90 graus. Também temos o cateto, lado que forma esse ângulo. A partir dele, definimos funções como seno, cosseno e tangente. Dentro da trigonometria, existem ferramentas importantes para o aprimoramento e o entendimento dela. Dentre essas ferramentas, existe o teodolito, que é uma ferramenta óptica utilizada para medir com precisão os ângulos horizontais e verticais. O teodolito é uma ferramenta muito importante dentro da trigonometria e no nosso cotidiano, pois ele é uma ferramenta que é capaz de medir alturas inalcançáveis, como, por exemplo, a altura de uma árvore, de uma casa, de um prédio, de uma montanha e etc. Para calcular a altura de um determinado objeto utilizando o teodolito, basta determinar a distância entre o observador e o topo desse objeto. Logo em seguida, basta observar o ângulo que foi obtido através desse processo e utilizar a razão trigonométrica tangente para calcular a altura. Outro exemplo de utilização do teodolito é o cálculo de uma distância inacessível, como, por exemplo, de um edifício ou de uma torre. E aí, vamos aprender a montar nosso teodolito? Bom, para montarmos o teodolito, vamos precisar dos seguintes materiais: 2 pedaços de papelão 15 por 15, um canudo oco, um parafuso e uma porca, um transferidor e uma tampa de garrafa. Bom, vamos lá. Agora, com os materiais separados, vamos fazer 3 furos na tampa, um no meio e 2 no lado, de frente para o outro. Em seguida, fixar a tampa no papelão com o parafuso, depois inserir o canudo nos furos, fixar o transferidor e conectar a base de papelão. Pronto, agora temos um teodolito. Agora, com o nosso teodolito feito, vamos aprender como utilizá-lo. Primeiro, nós vamos o colocar de forma perpendicular ao grande objeto que queremos medir. Nós iremos medir a distância do teodolito até o objeto. E com este teodolito em cima de uma superfície firme, que não cause instabilidades nele, nós vamos mirar até o topo da distância, no caso, até o topo do edifício ou objeto que nós desejamos medir. Com isso, nós vamos obter a distância e um ângulo, o que nos permitirá usar a trigonometria para descobrir qual é a altura daquele objeto, mais especificamente pela lei das tangentes, que é cateto oposto sobre cateto adjacente. É muito comum que no nosso dia a dia pessoas se acidentem caindo de escadas, arquibancadas e outras plataformas altas. Não existe exatamente um estudo que comprove uma altura na qual uma queda pode ser fatal. Entretanto, existem estimativas de que uma queda com mais de 6 metros pode levar uma pessoa à morte. Supondo que Guinevere se acidentou e caiu de uma arquibancada, na qual a altura da arquibancada seria um dos lados de um triângulo reto, o chão, junto com a altura, formaria um ângulo de 90 graus e o percurso que Guinevere fez do topo da arquibancada até o chão fosse a hipotenusa, é nossa função determinar se Guinevere conseguiu sobreviver a essa queda ou não. Dessa forma, o nosso objetivo aqui hoje é compreender a importância da aplicação da trigonometria no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Entender como esse conteúdo é importante para a construção do nosso conhecimento, além de aprender como realizar esse cálculo para encontrarmos a altura dessa arquibancada e determinar se Guinevere sofreu ou não uma queda fatal.
Então, para dar início ao cálculo, é necessário encontrar o ângulo formado pelo teodolito e a arquibancada, medir a distância do ponto em que a arquibancada toca a parede até o ponto no solo em que a base do teodolito está posicionada, além de medir o comprimento dessa base. Agora, por meio das informações coletadas, é possível solucionar o nosso problema. Então, Guinevere caiu da arquibancada e, por meio do teodolito, encontramos o ângulo de 30 graus. E a distância entre o ponto de apoio dessa arquibancada da parede até o solo é de 490 centímetros, da parede até o nosso teodolito, sendo a altura do nosso teodolito 68 centímetros. É importante ter em mente essas informações. Então, devemos saber se a altura da queda foi acima de 6 metros, para saber se Guinevere sofreu uma queda fatal ou não. Então, com o auxílio da tangente, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, iremos encontrar essa altura. Então, o tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. E o cateto oposto aqui é x sobre o cateto adjacente, 490. Então, 3x é igual a 490 raiz de 3. X é igual a 490 vezes raiz de 3, ou seja, vezes 1,73, é igual a 847,7. Esse valor dividido por 3 vai dar aproximadamente 282,57 centímetros. Mas essa não é a altura final. Devemos levar em consideração a altura do teodolito também. Então, vai ficar 282,57 mais os 68 centímetros. Ficando 350,57 centímetros ou 3,5 metros. Contudo, após nosso estudo sobre trigonometria, o teodolito e o nosso cálculo sobre a queda de Guinevere, podemos chegar à conclusão de que Guinevere não sofreu uma queda fatal.